Bem, vamos iniciar um programa que aprendi com os meus cabelos brancos e hoje eu quero dividir uma história que para mim é um marco na minha trajetória profissional. Considero um divisor de águas daquilo que veio a ser o meu processo de formação e desenvolvimento como consultor e como educador de empresas. A época, né? Isso aconteceu aproximadamente em 1995, no início da minha jornada como consultor empresarial. Eu me lembro bem, o primeiro treinamento que eu fui conduzir, né? Eu era executivo do McDonald's e recebi um convite para ministrar, para conduzir um treinamento para uma empresa de consultoria que eu era parceiro. E eu achava que eu estava pronto, né? Eu achava que esse era um lugar que eu dominava, porque eu acostumava a dar os treinamentos no McDonald's para minha equipe. Eu tinha 300 pessoas mais ou menos ligadas diretamente a mim. E então eu consegui o respeito, a admiração daquelas pessoas e eu me senti preparado. E aceitei o convite, fui ministrar um treinamento para o Sinduscon, Sindicato de Construção Civil. E numa época onde os sindicatos eram estruturas ainda muito pesadas, muito densas, né? Na época eu tinha 26 anos de idade aproximadamente. A pessoa mais nova que estava participando daquele treinamento devia ter os seus 50 anos de idade, que é a idade que eu tenho hoje. Então, quando eu fui começar o treinamento, né, e eu cheguei na sala de aula muito tenso, nervoso, né, aquelas pessoas ali todas aqui dominavam já aquele conteúdo, aquele universo que para mim era completamente desconhecido. Quando eu fui começar o treinamento, né, e você sentiu que as pessoas não estavam ali de muito bom grado, estavam meio obrigatórias, uma época que os treinamentos não eram algo tão disponíveis como são hoje, era, né, outros tempos, então as pessoas iam ali muito cheias de reservas, muito trancadas aí nas suas próprias verdades. E aí, para quebrar um pouco esse gelo, eu pedi para as pessoas se apresentarem, né? Começar o processo de apresentação. E quando um deles vai se apresentar, ele diz o seguinte, ele termina a apresentação e ele termina dizendo o seguinte, e vamos ver o que é que esse menino tem para nos ensinar. Essa hora eu entrei em pânico, né? Essa hora parte em mim falou mais alto, né? Aquela sensação do frio na barriga, aquela sensação de desespero. E aí eu já tinha pedido desligamento do McDonald's para aceitar essa nova carreira, né? Começar a minha carreira como consultor de empresas. E aí eu vi que eu tinha dado um passo maior do que eu era capaz, né? Tinha colocado a carroça à frente dos bois. E voltei para o diretor executivo da empresa que eu trabalhava, né? Que é essa que tinha me convidado para ser consultor de empresas, que era a Prática Empresarial, do Dr. Roberto Matoso, né? Que infelizmente já nos deixou, uma pessoa que eu sou muito grato a ele. E aí quando eu retorno para, né, falar com o Roberto, eu digo, Roberto, cara, não vou dar conta. Contei a experiência para ele, eu digo, eu não estou preparado. Eu achei que eu estava pronto para esse novo desafio, mas eu não estou. A vontade que eu tinha na hora era de correr, voltar lá para o McDonald's, bater na porta, olha, me aceita de volta. Mas aí eu não tinha mais esses passos, né? Eu já tinha tomado uma decisão de fazer essa ruptura. E aí o Roberto Matoso olhou para mim, né, com toda a sabedoria que ele era, muito particular e muito peculiar, e disse, você está disposto a investir na sua carreira profissional? E eu digo, eu estou, até porque eu não tenho opção. Eu já vim para cá, né, eu tenho filha para sustentar, eu tenho família, eu preciso dar certo. A possibilidade de dar errado não existe. Ele disse, pois tem um local que eu indico, CIDIAPA, que é Sistema de Informação e Desenvolvimento em Psicologia e Antropologia Aplicada, que fica em Belo Horizonte. É o que eu conheço de melhor para processos dessa natureza de desenvolvimento humano. Agora é muito caro e eu não vou pagar, disse ele. Tá por sua conta. E aí eu me desesperei, né, juntando dinheiro daqui, dali e tal, para conseguir viabilizar e pagar essa empreitada, né? Fiz isso, me inscrevi no processo de desenvolvimento, era uma semana inteira lá em Belo Horizonte, né? Além do treinamento em si, eu tinha que custear toda a despesa de viagem, passagem aérea, hospedagem. Peguei um voo na madrugada, né, para economizar, para uma diária de hotel, para chegar lá cedinho já direto na empresa. Quando eu chego lá puxando a minha mala, mais ou menos 8 horas da manhã, que eu adentro na recepção da empresa, eu sou recebido por um senhor, na época, seus 60 e poucos anos de idade, simples, camisa de meia, né, calça jeans, tênis. Quando eu chego na recepção, ele me faz a primeira pergunta. E ele olha para mim e diz, quem é você? Essa eu tirei de letra, né? Eu sou Luciano Melo, da Parceria Consultores. Me apresentei. Ah, legal, Luciano. Aí ele olhou na ficha lá. Ah, eu tô vendo seu nome aqui mesmo e tal. Ele me faz a segunda pergunta. O que você veio fazer aqui? Essa pergunta eu também tirei de letra, né? E coloquei lá todo o meu interesse. Olha, eu vim aqui aprender, vim me desenvolver, porque o Roberto Matoso disse que aqui é muito bom, o lugar é o que tem melhor no Brasil sobre desenvolvimento humano e tal. E aí contei o relato, né? Contei a experiência do que eu tinha vivido lá.
Ele, ah, tá, o Matoso me falou, você é o Ronaldinho do Matoso, né? E a época, para contextualizar, era mais ou menos 1996, então o Ronaldo Fenômeno estava despontando aí como grande astro mundial, e o Roberto Matoso diria que eu era o menino prodígio dele da consultoria, estava começando com muito talento, então ele fazia essa metáfora, que eu era o Ronaldinho da consultoria cearense. E aí ele diz, você é o Ronaldinho do Matoso, e aí eu, né, bati no peito, assim, me sentindo próprio, e aí sou eu mesmo e tal, ah, legal, então você veio se desenvolver, bacana. E ele me fez a terceira pergunta. Essa até hoje me tira do meu centro e, né, dialoga comigo de um lugar que é único, que é ímpar, né? Essa terceira pergunta que ele me fez foi: e você quer estar pronto em quanto tempo? E eu faria essa pergunta para cada um de vocês, né? Em quanto tempo você quer estar pronto para aquilo que efetivamente é a natureza da sua excelência profissional? Ele olhou para mim e disse, você quer estar pronto em quanto tempo? Eu olhei para ele e disse, mas como assim? Não entendi a pergunta. E ele disse, simples, você prefere estar pronto em 1 ou em 10 anos? E eu, na avidez da juventude, né, toda a pressa do mundo, olhei para eles, não dá para ser em 6 meses não, porque eu tenho pressa. Quanto mais rápido for, melhor para mim. Aí ele, bacana, 6 meses, 6 meses, fechado. Ele me dá a mão, aperta a minha mão, pois fechado em 6 meses. E eu olho para ele e pergunto, e por onde é que eu começo? O que é que eu posso fazer agora? Qual é o primeiro passo? Aí ele me fez uma quarta pergunta, essa mais irrelevante. Você está hospedado aonde? Eu olhei para ele e disse, não, como assim? Onde é que você está hospedado aqui em Belo Horizonte? Ele, não, lá no centro. Né? E aí ele, ah, beleza, então você já conhece BH? Eu disse, não, primeira vez. Depois você ganhou um prêmio extra. Eu digo, opa, prêmio extra? O que que é? Né? Um livro? É algo para acelerar o meu desenvolvimento? Ele disse, não, nada disso. Um dia livre. Eu digo, como assim um dia livre? Livre, você pode fazer o que você quiser. Não, mas qual é a missão? O que, que eu tenho que fazer? Qual é a orientação? Ele, não, livre, se você quiser. Aí me deu um folder daqueles turístico, do que conhecer em Belo Horizonte. Se você quiser ir no mercado, já conhece o mercado, comer um queijo de Minas, comer uma goiabada, e aí aquela conversa que eu não entendi. Eu digo, não, mas o senhor não entendeu, eu quero estar pronto em 6 meses. Eu digo, entendi. Você tem um dia livre para fazer o que você quiser. Se quiser passar o dia dormindo, você pode. Só tem uma condição: retorne às 19 horas em ponto. E ele falava com tanta firmeza que eu me dei conta que eu foi frouxo e não tive coragem de peitar aquele homem. E aí eu saí, né? E aí peguei o telefone e liguei para o Roberto Matoso, que era o presidente da empresa que eu trabalhava. E contei essa história. Aí o Roberto disse, não, como é ele? Aí eu descrevi o homem, o que ele disse, eu contei a história. Ele disse, se ele mandou, vá. E aí, né, mais uma vez, obediente que era, fui. E esse é o primeiro conceito que eu queria trabalhar, né? Obediência, de fato, não é um valor. Obediência é completamente diferente de disciplina. Mas eu só vim me dar conta disso muito tempo depois. Obedientemente, fui pro hotel, passei o dia lá sem fazer nada, saí só para almoçar e tal. Às 19 horas, estou eu de volta. Chega às 18h30, né? E dessa vez eu não fiquei só na recepção, eu adentro nessa recepção mais ampla, e quando eu começo a olhar lá, eu começo a perceber que tem um foyer assim, estava tendo um coquetel, né? E pessoas chegando, e eu começo a olhar nos crachás, pessoas da Belgo, né, das mineradoras de Minas, da Fiat, e aí eu vi os cargos, diretor, gerente geral, eu digo, opa, tá o supra-sumo dos executivos de Belo Horizonte, né? E aí eu olho, tinha um auditório assim mais distante, algumas pessoas já entrando no auditório, eu digo, opa, agora eu entendi, né? Agora vai valer a pena ter passado um dia sem fazer nada, porque agora eu sei que eu vou aprender com alguém que de fato tenha relevância. Então, o prêmio que ele me deu é um treinamento, é um curso com um bambambam desses feras, né, da gestão. E aí eu corri para pegar um lugar bacana no auditório. E aí, normalmente, qual é o lugar bacana do auditório, né? Erroneamente, eu sempre faço essa pergunta nos meus treinamentos, eu digo, não é na primeira fileira, porque a primeira fileira é a última que enche, né? O auditório normalmente vai enchendo de trás para frente. E eu sentei lá atrás, na cadeira de preferência do corredor, a última cadeira, porque ali você está invisível. Ali você assiste tudo que os outros vão assistir, mas de maneira invisível. Você, né, tá lá protegido. E se não tiver legal, você pode sair, quiser ir ao banheiro, fazer o lanche, você sai e volta sem incomodar ninguém, discretamente, né? Eu fiz essa opção. E aí fiquei lá ansioso, peguei papel e caneta e digo, rapaz, eu vou sorver tudo. Uma expressão que a gente usa muito no jargão da linguagem, né, do aprendizado. Eu
Eu vou sugar tudo que esse palestrante tiver e ansioso. Quem será esse palestrante? Será que eu já conheço? Quem é o fera? E aí naquela expectativa, né? E o auditório foi lotando. E quando eu olho, estava o auditório todo lotado, um auditório para umas 200 pessoas. E aí, para minha surpresa, sobe o dito cujo recepcionista no, né, palco para abrir o evento. Doutor Eli Bonini Garcia, né, médico, antropólogo, pós-doutor pela Sorbonne na França, uma sumidade, né, sobre comportamento humano, sobre princípios da natureza e desenvolvimento, né, naquilo que essencialmente é a psique como fonte de construção de caminhos. E aí, doutor Eli Bonini começa a fazer a sua fala introdutória. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de desenvolvimento. E hoje nós temos uma surpresa especial. Gostaria de convidar para abrir o nosso programa, a palestra magna do nosso programa, o consultor de empresas Luciano Melo, do Ceará. E eu fiquei atônito, né? Parei e pensei, puxa, que coincidência. Tem outro Luciano Melo no Ceará. Porque para mim não podia ser eu. Aquela experiência, né, era impossível que eu naquele momento fosse o ator daquela experiência, porque eu era apenas um participante. Eu fui ali apenas para assistir. E aí fica aquele silêncio fúnebre, né, de todo mundo ali olhando e procurando, cadê esse tal Luciano Melo? E eu ali imobilizado também, querendo saber quem era esse meu xará que eu não conhecia. E ele acha pouco, né, naquele silêncio sepulcral, e repete a pergunta. Né? E reafirma novamente. Gostaria de convidar o consultor Luciano Melo do Ceará, e dessa vez ele aponta para mim. E quando ele aponta, aquela sensação de pânico vai aumentando, porque todo mundo olha para trás, né? E quando todo mundo olha para trás, eu percebo mais um erro estratégico, né? Não cometam esse erro, os jovens aí de plantão. Eu estava sentado na última fileira, quando eu olhei para trás não tinha para onde olhar, né? Era eu mesmo. Então eu fiquei lá com aquela cara assim de pânico, de terror, né? Cristalizado. E aí mais um ato, né? Um pensamento de como uma última centelha de esperança. De não, mas ele tá brincando. Ele tá aí fazendo um quebra-gelo com a plateia, comigo. Daqui a pouco ele vai assumir de volta. E são aqueles centésimos de segundo que não passam. E ele acha pouco, aponta e vem andando na minha direção. Gostaria de convidar o consultor Luciano Melo, e ele vai andando até se aproximar de mim. Quando ele chega comigo, ele pega na minha mão e aí sai literalmente me arrastando, né? Eu não sei se vocês já, quem tem filhos, né, vão saber dessa experiência que eu tô falando, que às vezes você quer levar o filho para um lugar que ele não quer ir, ele vai pendulando o corpo para trás, né? Quase que na contramão da direção que você gostaria que ele fosse. Era mais ou menos a minha experiência ali naquele corredor, que era quase um corredor da morte. Eu lembro sempre, quando eu falo desse exemplo, do Romário, quando ele diz que a situação, a experiência mais desesperadora dele foi quando ele foi bater o pênalti da final da Copa do Mundo, né? Que ele pega a bola no centro do campo e sai caminhando com a bola embaixo do braço até a marca do pênalti. Ele disse que é aterrorizante aquela sensação. Eu diria que é mais ou menos o meu sentimento. O meu pênalti de final de Copa do Mundo eu já bati, né? O pânico de você sair andando, e eu olhava para ele assim, em desespero, e perguntava, mas eu vou falar o quê? E ele dizia, o que você quiser. Você é livre. Mas era uma liberdade que eu não sabia exercê-la, né? E eu dizia, mas e ele ia me arrastando, me arrastando. Quando ele chega lá, ele me coloca em cima do palco, me larga literalmente em cima do palco e senta, e ele só dizia o seguinte, você tem 20 minutos. E eu fiquei ali parado por 1 minuto, sei lá, que parecia uma eternidade. Ele disse, eu só começo a marcar os seus 20 minutos quando você começar a falar. Então não adiantava nem enganar, né? E aí eu começo a balbuciar algumas coisas, algumas besteiras lá e tal, e você acha que tinha falado eternidade, aí ele olha e diz, você tem mais 18 minutos. E as ideias não vêm, você não sabe mais o que fala e tal, e ele diz, você tem mais 15 minutos. E vai batendo aquela sensação de desespero, e ele foi assim até o final, você tem mais 12 minutos, você tem mais 5 minutos. Acho que os últimos 2 minutos foram os mais aterrorizantes da minha vida. Porque eu fiquei em silêncio absoluto, todo mundo olhando para mim com aquela cara de pena, né? Eu devia estar expressando esse sentimento coletivo, né? Quase como uma autopiedade, e todo mundo assim naquela sensação, naquela energia, né? E quando eu terminei os 20 minutos, que tudo que eu queria era desaparecer dali e ir embora e nunca mais ver aquelas pessoas naquele lugar, aí a Eli Bonini puxa uma cadeira no palco, pede para eu me sentar. E aí ele vai dar a aula dele. Eu fui apenas exemplo vivo de um elemento de aprendizagem que ele queria produzir. Mas eu também não consegui sorver muita coisa da aula dele.
né? Por quê? Porque eu estava totalmente inconsútil, aos frangalhos, não tinha integridade em mim naquele momento, né? Corpo, eu sempre brinco sobre essa expressão, né? Ali só estava o corpo presente, né? A gente usa muito isso, mística de corpo presente, a minha alma já tinha partido, né? Eu estava totalmente cindido aos frangalhos por conta da experiência emocional que eu não dei conta de suportar e sustentar. Né? E quando eu estava sentado naquela cadeira ali, esperando ele terminar a palestra dele, eu só pensava em duas coisas, né? Uma era desaparecer dali, mas eu me dei conta também que a minha covardia, porque para desaparecer dali eu teria que ter coragem de me levantar do pau, enfrentar ou confrontá-lo, porque não tinha uma porta de evasão atrás, eu tinha que sair pelo meio do auditório na frente de todo mundo. E eu digo, assumir esse lugar eu não vou fazer, porque eu não sei o que é que ele vai fazer, né? Então o meu pânico foi maior, eu congelei e fiquei parado. E aí eu fui para o, né, modelo mental de vitimização e ao mesmo tempo de vingança, né? Mas esse cara me paga, ele não tinha o direito, ele é um safado, eu vou processá-lo. Então começou aqui todo o mecanismo de autopiedade e de vingança, né? Que são as duas polaridades que a gente entra quando se coloca nesse lugar de vítima da vida. E aí eu fiquei, né, maquinando aqui todo... E nessa hora não interessa se eu ia perder o emprego depois, o que é que ia acontecer, o que é que ele ia relatar de mim para o Roberto Matoso, porque eles eram amigos. Não tinha lucidez no meu pensamento, só queria me livrar e efetuar o meu ato vingativo. E aí quando, né, termina a palestra dele, que eu vou tentando me sair dali daquele espaço, ele vem, e auditórios são espaços, são lugares assim, muito apertados, você não tem muita área de evasão, né? Quando eu vou tentando sair, lá vem ele na minha direção pelo corredor. Quando eu chego frente a frente, e aí ele faz aquela pergunta, onde é que você vai? Aí eu não aguentei, né? Todo o ódio que estava preso no meu coração, todo o sentimento de vítima veio à tona. Eu digo, você não tinha o direito de fazer isso comigo, você é um moleque, você me humilhou na frente de todo mundo. E eu não esqueço nunca o olhar daquele cara, a grandeza da alma daquele cara, né? Como ele me tocou profundamente. Ele olhou assim nos meus olhos com toda a suavidade possível, mas com toda a firmeza necessária e disse, mas Luciano, você pediu. Eu não entendia aquela altura o que ele estava querendo dizer. Eu digo, pedi nada, você é doido, você não tinha o direito de fazer isso. E ele, mais uma vez, do seu centro, né, da sua tranquilidade e da sua suave firmeza, de Luciano, honre as suas escolhas. Você me pediu para viver isso. Na hora que você disse que iria estar pronto em 6 meses, você pediu para viver essa experiência. Mas eu não tinha, né, lastro emocional para suportar a verdade naquele momento, né? E tudo que eu queria era sair daquele lugar e desaparecer pelo sentimento de humilhação. A sensação é que, né, todo mundo estivesse olhando para você quase como se eu estivesse nu. E aí ele, no último ato, né, da sua sabedoria, ele me faz uma outra pergunta. Você já jantou? Eu digo, não, claro que não. Eu digo, pois vamos fazer o seguinte, você quer me processar? Eu digo, quero e vou. Acho que ele captou a minha energia, né? Você quer o seu dinheiro de volta? Isso aí eu não estava mais nem contando, né? Então, para mim já era lucro, eu já estava dando como perdido, já tinha pago integralmente todo o processo de desenvolvimento a semana inteira e só tinha usufruído, entre aspas, de uma noite, que não foi uma noite muito prazerosa. E aí ele diz, vamos fazer o seguinte, eu faço um convite a você, nós vamos sair para jantar, se ao final do jantar você ainda quiser me processar, é direito seu, você me processa, né? E se você não quiser mais participar do processo de desenvolvimento, eu te ressarço de todas as despesas, né? Inclusive despesas de viagem, hotel, né? Tudo que você táxi. Parecia que eu não tinha nada a perder, topei. Eu digo, vou aturar mais esse momento com este cidadão, né? E saímos para jantar. E parece que de propósito ele escolheu um restaurante muito distante, porque no carro, ele começou a se conectar comigo. E aí eu posso entender esse homem do lugar da antropologia, da sociologia, o que é conexão verdadeira, o que é empatia. Ele começou a fazer perguntas interessadas, verdadeiras. Não aquelas perguntas que a gente faz pro outro, tá tudo bem, já responde, já atropela. Não. Ele começou, Luciano, quem é você? Quem são teus pais? De onde você vem, qual a tua história, quais as tuas raízes, quem são teus avós. E ele começou a investigar a minha vida, né, de dentro para fora. Mas não é investigação científica, de buscar eventos, não, de uma conexão de alma. E é interessante quanto eu ia falando sobre mim, entrando nesse espaço de escuta recíproca e verdadeira, a raiva ia se desmontando e desarmando em mim, meu coração ia ficando leve. E é como de vez em quando a mente racional lembrava do ocorrido de novo e eu parava e opa, o que esse cara está querendo, né?
E é como se existisse uma luta interna, mas ele não estava preocupado com minha luta interna, com os meus demônios. Ele apenas se conectou comigo, né? Uma conexão profunda e verdadeira. E ele foi entrando e isso foi o jantar inteiro. E ele não tocou no assunto da noite. E eu fui me desarmando, né? E aquela conversa verdadeira onde você vai descobrindo-se a partir da sua própria história de vida, quem sou eu, quais minhas raízes, né? Quais os saberes que existem em mim, que minha vida foi capaz de produzir. E é com aquele olhar de admiração, de respeito profundo dele por mim, por minha história, por minhas origens. E aí quando chega no final do jantar, né? Ele pede um licor e me faz a seguinte pergunta: Luciano, o que você aprendeu com essa experiência de hoje? Porque se você tiver aprendido de fato, tiver guardado isso no seu coração, mesmo que você não queira mais participar do processo, eu devolvo o dinheiro e pago o preço do processo, porque valeu a pena. Porque foi uma experiência que transformou. Mas se você não aprendeu nada no dia de hoje, nenhum dinheiro é suficiente, porque perdemos eu e perdemos você. E aí, a partir daí, se abre uma outra janela de conexão. A gente começa a dialogar, né? E aí foram mais 2 horas, ele pede outra garrafa de vinho, né? E foram mais 2 horas de conversa profunda. E até hoje marcou a minha vida. E ele, em síntese, né? Ele sintetiza esse aprendizado em um contexto, em um conceito. Ele diz: Luciano, guarde isso para sempre na sua vida. Ninguém se desenvolve na vida sendo plateia. Para nós nos desenvolvermos na experiência da vida, nós temos que assumir a nossa potência no ato, no palco, atualizar, e esse é um conceito que a gente distorce na vida cotidiana. Eu vou fazer um curso, vou me atualizar. Não existe atualização apenas buscando conhecimentos racionais. Atualizar é colocar potência no ato, vida vivida, transformando conhecimento em sabedoria. E só o artista no palco é capaz de expressar essa atualização. E aí ele trouxe isso como potência, né? Quem teme o fracasso, teme na mesma proporção o sucesso. O seu lugar é de artista, é de subir no palco. E todo artista é completamente vulnerável à sua plateia. Ele está sujeito ao aplauso extremo do sucesso e do êxito, mas na mesma proporção ao ostracismo das vaias, da indignação, né, da indiferença. E aprender a lidar com isso, desenvolver, é tirar aquilo que está envolto em nós e nos aprisiona muitas vezes em condições, né, desses lugares meramente mentais. Então, esse cara foi uma fonte de aprendizado e produção de sabedoria. Eu diria que ele foi um marco de ruptura na minha trajetória, né? Naquilo que foi a educação das minhas filhas, naquilo que foi a minha relação pessoal com a vida, no trabalho, né? Nós queremos tanto nos poupar da vida que muitas vezes nos poupamos da nossa própria excelência. E para fechar, eu trago uma metáfora, uma brincadeira de um grande amigo, né? Que foi o prefaciador do meu livro, que é Padre Domingos, né? E ele, como padre, ele diz que nas missas que ele celebra, muitas vezes ele sempre brinca e faz uma pergunta, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. E ele pergunta: quem quer morrer? Quase ninguém levanta. Ele diz: se vocês conhecem outro caminho que seja para o céu, que não seja através da morte, né, por favor, relatem. Então, é preciso morrer em nós para nascermos como algo diferente daquilo que fomos. E esse é o lugar da atuação do artista. Esse programa eu pretendo aqui desvelar histórias de minha vida que foram capazes, né, de trilhar caminhos no estado da arte, de produzir excelência em mim e por meio de mim. Né? E eu acho que esse é o caminho transversal, é o caminho que nos possibilita qualificarmos o nosso fazer de um lugar de inteireza, de grandeza, de fato, daquilo que é a nossa excelência. Então, obrigado e até o próximo programa. Se gostou, vai lá, dá um like, né? Bacana. Obrigado a todos.